Boa tarde a todos. Vamos lá. Sejam bem-vindos aqui ao nosso evento, a Campus Party. Nesse painel aqui, a gente vai ter alguns minutos para poder falar sobre como aumentar a produtividade utilizando técnicas de Mindfulness, PNL e hipnose. Meu nome é Eduardo Tomazetti, eu sou hipnólogo, sou também psicoterapeuta e eu venho da área de tecnologia da informação. Eu sou um cara da TI. E algo que aflige muito a área da TI é essa questão da produtividade. É muito, muito comum a gente encontrar na TI, em nossos pares, pessoas que estão passando por questões psicológicas, depressão, crises de ansiedade constantes, principalmente nos últimos 2 anos, onde a demanda das áreas de tecnologia aumentaram muito por conta da pandemia. E nesses últimos 2 anos, a procura nos consultórios aumentou muito. Principalmente por conta da grande necessidade de produzir cada vez mais. Todos nós que fomos trabalhar em home office, a gente não trabalhava mais 8 horas por dia. A gente começou a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, além da função de pai e mãe. Então a gente tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos e também dar atenção ao trabalho. Os e-mails, que antes a gente recebia até no máximo 7 da noite, começaram a chegar 9, 10, 11, meia-noite a gente respondendo e-mails. E de forma muito inocente até, achar que um profissional trabalhando mais, ele vai ser mais produtivo. Esses últimos 2 anos mostraram pra gente que isso realmente é uma grande mentira. E o que a gente pode utilizar de técnica conhecida, técnica bem avaliada, técnicas com pressupostos científicos, não necessariamente ciência, mas com pressupostos da ciência, para que a gente possa conseguir fazer a equipe nossa ter uma produtividade muito melhor e, principal, garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Porque não adianta nada eu ter um profissional super competente e que eu vou exaurir dele em questão de meses, tudo aquilo que ele pode oferecer para a empresa. Então é melhor eu conseguir daquele profissional o melhor possível num tempo mais longevo, que eu consiga reter esse profissional. Eu coloquei aqui 3 técnicas principais e que ultimamente assim, nos últimos 10 anos, começaram a ter uma visão muito grande. Principalmente a técnica de Mindfulness. Normalmente, não sei se vocês já perceberam, as pessoas gostam muito de pegar algo que já é conhecido, algo que já faz parte da rotina nossa, e colocar o nome em inglês, e lógico, cobrar mais caro por isso. Mindfulness, não é? Mindfulness vem da meditação. As técnicas para você atingir o Mindfulness são técnicas de meditação, nada mais, nada menos do que isso. E traduzindo num português bem simples e correto, Mindfulness é atenção plena. É aquele momento onde a pessoa está completamente focada em resolver aquele problema. Para que isso aconteça, a gente pode sim utilizar a meditação, a gente pode utilizar a auto-hipnose e a gente também consegue utilizar algumas técnicas já do mundo administrativo, como por exemplo a técnica do Pomodoro, que é uma técnica onde você seta um alarme para despertar a cada X minutos. Então, por exemplo, você coloca ele para a cada 15 minutos despertar e te dar 3 minutos. Como é que funciona isso? Você senta, você vai trabalhar por 15 minutos, ininterruptamente. Você não vai fazer mais nada. 15 minutos trabalhando. Passou esses 15 minutos, o alarme vai despertar de novo, você tem 3 minutos. Nesses 3 minutos você é obrigado a não trabalhar.
Então você vai levantar, vai tomar um café, vai conversar, tocou de novo, mais 15 minutos. Então essa é a técnica Pomodoro. Você consegue fazer a cada 15 minutos, consegue fazer de forma progressiva. Qual que é o objetivo do Pomodoro? É você ter uma atenção plena. O problema é que quem está te controlando é um alarme. E onde que a meditação entra para conflitar com essa técnica Pomodoro? A meditação vem para dar uma certa paz de espírito para a gente resolver o problema. Por exemplo, se você trabalha na área de engenharia, precisa resolver algum cálculo ali difícil, algum problema que você ou nunca viu ou viu poucas vezes, com certeza você vai precisar de parar um pouquinho e simplesmente se concentrar naquele problema, naquele momento e achar a solução. Fazendo isso, utilizando meditação ou até auto-hipnose, a gente consegue que você busque a solução de forma muito mais rápida e também mais assertiva. Essas técnicas são para trabalhos fora da rotina, fora do trabalho cotidiano. São para trabalhos principalmente de solução de problemas. O pessoal que trabalha muito com desenvolvimento de sistemas acaba fazendo isso muito, principalmente fora do horário de trabalho. Às vezes o programador trabalha de 8 às 18 e ele só vai conseguir pensar num problema 2 da manhã, quando ele acorda para beber água. Então o objetivo nosso com o Mindfulness é exatamente isso. Pegar naquele período de tempo, colocar toda a energia mental da pessoa focada em solução de problema. Agora vamos para a PNL. PNL é algo que acabou ficando muito gasto nos últimos anos. Principalmente por conta do uso da terminologia PNL mesmo. Porque a explicação da sigla é Programação Neurolinguística. Traz uma ideia de que o cérebro nosso é programável. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que o nosso cérebro é como se fosse um grande computador. O nosso cérebro é um disco rígido que armazena tudo. Não é bem assim. O nosso cérebro ele não é um grande computador, ele não é um disco rígido e muito menos armazena tudo. Nosso cérebro, na verdade, consegue armazenar mesmo pouca coisa. E o que tem de programação nisso? Não tem nada. É que programação é um nome bonito e pega. Mas beleza, eu acabei de falar o que não é PNL. O que na verdade é PNL? A PNL ela é um conjunto de técnicas que foram reunidas para propiciar uma melhor qualidade de vida para a pessoa, através da linguagem dela. Por isso que a gente fala de neurolinguística. Como é que a gente usa PNL na parte produtiva? Como é que nós, gerentes, líderes de equipes, gerentes de projeto, a gente consegue utilizar a PNL para aumentar a produtividade da pessoa? Olha só, se eu virar para um liderado meu, para alguém da minha equipe, e falar o seguinte: eu preciso que você atinja determinada meta até o dia 28 de julho. Beleza, eu dei uma meta para ele e falei que eu preciso que ele atinja essa meta. Mas eu posso falar a mesma coisa de acordo com a forma como ele enxerga o mundo. Se eu falar para ele da seguinte forma: olha só, João, o que você acha se você conseguisse me ajudar muito num projeto meu? Ninguém nega ajuda, gente. Ninguém nega ajuda. Ele vai falar assim: claro, Eduardo, quero te ajudar sim. João, então é o seguinte, eu preciso muito entregar algo, esse item do projeto, no dia 25 de julho. Você consegue me ajudar até o dia 25 de julho nisso? Poxa, Eduardo, dia 25 acho que fica apertado. João, vamos fazer o seguinte, dia 28, pode ser? Ah, pode, poxa, aí você me ajudou a te ajudar, hein? É a mesma coisa, gente. Eu passei a informação para ele e ele vai conseguir me entregar, provavelmente até antes do dia 25,
e com muito mais competência, muito mais orgulho em me entregar. Mas, Eduardo, isso não soa meio malandragem, não? Pode ser, gente, mas a gente precisa alcançar nossos objetivos. A gente precisa conseguir extrair o melhor das pessoas, lógico, sempre com o nosso limite de ética e moral, sempre preocupando muito. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar, quando eu vou fazer a barba praticamente a cada 2 semanas, e a moça que faz a minha barba, é uma barbeira, né? Ela, toda vez que ela passa a navalha, ela fala assim, e aí, Edu, você está sentindo algum incômodo? Poxa, era para eu sentir? Ou quando a gente vai tomar uma injeção, todo mundo tomou vacina no último ano, olha, vai doer, tá? Gente, pode até não doer, mas se a pessoa falou que vai doer, vai doer. Eu tenho muita dificuldade em ter irritação por conta de navalha. Mas toda vez que ela falava, e aí, Edu, tá incomodando? Teve alguma irritação? Começava a formigar. Isso é PNL, gente. É a gente acabar dando sugestão para a pessoa. A gente acaba entrando no mundo da pessoa e fazendo com que ela reaja conforme a gente coordena. Tem uma expressão muito boa na PNL, que é o Pace and Lead, que é como se eu fosse liderar e conduzir. Liderar e conduzir, Pace and Lead. O que é esse liderar e conduzir? Se alguém vem com algum problema para mim, eu abraço o problema, aceito o problema, eu acolho o problema. Mesmo que não seja um problema meu, mesmo que eu não entenda esse problema, mas eu acolho o problema. A partir do momento que você acolhe, você consegue liderar a pessoa. Liderando a pessoa, você começa a conduzi-la até onde você precisa. Por isso que no ambiente corporativo, a gente precisa ter um acolhimento muito grande, para fazer com que as pessoas se sintam seguras com a liderança, com a chefia ou coordenação dela. E agora a gente chega na parte da hipnose, que é a parte que eu mais gosto, a parte que mais me cativa. Como que a hipnose, afinal de contas, pode me ajudar em ambiente corporativo? A hipnose, acho que a gente pode citar 3 vertentes dela. A gente tem a hipnose de palco, é aquela que praticamente todo mundo já viu no YouTube ou na televisão, onde a gente faz brincadeiras com as pessoas. A gente tem a hipnoterapia, que é a terapia utilizando técnica de hipnose. E a gente tem também a auto-hipnose, que é a pessoa se colocar em transe sozinha, sem a necessidade de alguém. Em ambiente corporativo, a hipnose para brincadeira acaba não funcionando muito bem porque foge do objetivo. Mas a auto-hipnose, se a gente conseguir ensinar para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colaboradores, a fazerem a auto-hipnose, eu te garanto que eles vão produzir muito mais, muito feliz, em menos tempo. Da seguinte forma, todos nós aqui em algum dia teve alguma dor de cabeça no trabalho, algum incômodo, alguma insônia que afetou o outro dia. Com exercício de auto-hipnose de 7 a 10 minutos, não mais do que isso, a gente consegue reabilitar a pessoa de forma prática e rápida. A pessoa consegue se tornar produtiva bem rapidamente. Seja uma dor de cabeça, seja um incômodo, seja alguma preocupação. Teve uma vez que eu atendi uma professora da faculdade, e ela, final de semestre, muitos trabalhos para corrigir, muitos alunos para orientar para a graduação, e ela estava se cansando muito. Ela começou a fazer auto-hipnose antes de entrar para a sala de aula, dentro do carro. Estacionava o carro, ouvia um áudio que eu tinha feito para ela de 8 minutos, e toda vez que ela fazia isso, o dia dela corria muito bem. Nesses 8 minutos, o que ela conseguia fazer?
ela conseguia que o cérebro dela funcionasse de uma forma diferente. E aqui, gente, eu estou falando de hertz. Eu estou falando de ondas cerebrais mesmo. Enquanto estamos aqui todos acordados, nossas ondas alfa estão em alta, estão funcionando. Quando a gente dorme e sonha e tem o sono REM, que é aquele sono mais profundo, onde os sonhos acontecem, as ondas alfa caem e as ondas teta sobem. É exatamente isso que acontece com uma pessoa em transe. Então, olha só, essa pessoa ficava em transe, essa professora, por 8 minutos. É como se ela tivesse 8 minutos de sono profundo. 8 minutos de sono profundo consegue revigorar qualquer pessoa. Não era um sono profundo, é como se fosse. Eu costumo falar que é o momento que o cérebro nosso entra em modo de manutenção. É a hora que o cérebro nosso acaba rodando algumas rotinas, né? Usando uma terminologia de TI, rodando algumas coisas para que o lixo vá embora, para dar uma renovada nos circuitos nossos, vamos colocar assim. Então, durante o sono REM e também durante o transe hipnótico, isso acontece. Por isso que é muito bacana utilizar a auto-hipnose. E eu já fiz também hipnose corporativa para fortalecer o senso comum de equipe. Talvez alguns de vocês já viram empresas que fazem finais de semana de imersão. Pega todos os colaboradores, leva para uma fazenda com um monte de atividades. O pessoal lá faz cabo de guerra, trilha, escalada, tudo para fortalecer o senso de equipe. Chega segunda-feira, está todo mundo animado, todo mundo imbuído, todo mundo engajado. Aí passa terça, quarta, quinta, o engajamento vai caindo, o pessoal começa a fofocar de quem errou os exercícios lá da rotina da fazenda, a turma que perdeu o cabo de guerra, o colega que escorregou na escalada. Essas coisas acontecem, seres humanos. Onde que eu entrei com a hipnose nisso? A gente fez esse fortalecimento, a criação desse engajamento através de uma hipnose coletiva. Eram quase 20 colaboradores no auditório, com todos em transe, com um transe bem profundo, e eu conduzi eles até um cenário de transe, até uma visão, vamos colocar assim, onde todos estavam trabalhando para atingir um objetivo em comum, que era, lógico, o objetivo da dona da empresa. Mas estavam todos ali hipnotizados, todos de boa vontade, todo mundo entrando em transe. Cada um viu de uma forma diferente o que aconteceu durante o transe, mas estavam todos funcionando em conjunto. Quando eu despertei do transe pessoal, eles se olharam, alguns choraram de emoção, é muito comum a pessoa chorar pós-hipnose. O pessoal se olhou e, pelo olhar, eles estavam se abraçando. Pelo olhar, a gente verificava que os problemas continuariam a existir, mas eles iam superar em muito. Essa brincadeira que a gente fez era um laboratório de amostragem de recursos hídricos. E como eu falei, a dona, o dono e os colaboradores davam 18 pessoas. Em questão de 2 anos, eles abriram mais 2 sedes, porque estava todo mundo imbuído. Antes tinha muita picuinha, muita cisma, muito ciúminho, muita inveja. A partir desse dia, a gente, lógico, repetiu algumas vezes, a empresa quase triplicou de tamanho e foi um resultado muito legal. E tudo isso para a gente, lógico, ter produtividade, ganhar mais dinheiro, alcançar as metas, superar todos os problemas, só que sempre com foco no colaborador, garantindo a satisfação pessoal deles, garantindo a realização pessoal, porque é isso que nos motiva. Algumas pessoas podem se dizer motivadas por dinheiro, podem se dizer motivadas por elogios, mas na verdade a motivação nossa é interna. Cada um de nós precisa buscar essa motivação. E como é que a gente acha essa motivação? Através de processos terapêuticos. Ir na terapia, ir no psicólogo,
é obrigatório para todos nós. Utilizar essas técnicas, mindfulness, PNL, hipnose, potencializa muito o processo terapêutico. E além dessas técnicas, a gente pode utilizar também, por exemplo, o Enneagrama, que é uma técnica bem legal para a gente ter um autoconhecimento. E uma que eu gosto muito, chama Roda da Vida, onde a gente elenca 11 pontos, acho que são 11 pontos se eu não me engano, do aspecto da vida do profissional, na verdade da vida da pessoa. E ali a gente procura ver onde que está mais equilibrado, onde está desequilibrado, para que aos poucos a gente consiga fazer essa roda ficar mais uniforme e não muito pontiaguda. Procurem sobre Enneagrama, procurem sobre Roda da Vida, hipnose, procurem sobre meditação, mas principalmente procurem estar satisfeitos e realizados com vocês mesmos. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo evento e caso alguém precise, estarei aqui para tirar qualquer dúvida. Obrigado e boa tarde.